Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. No ano de 283, a chamada rebelião de Robert, que havia explodido nos reinos no ano anterior, se encaminhava para seu fim, sem que Tywin houvesse se movido com suas forças, fosse em favor dos rebeldes ou em favor de Aerys, e Cersei permanecia no rochedo, frustrada e desorientada. No entanto, isso mudou quando seu pai, subitamente, reuniu suas forças e marchou até a capital, enganando o rei e promovendo o saque derradeiro a Porto Real, que decretaria o fim da dinastia Targaryen, com Aerys em pessoa sendo morto pela lâmina do próprio Jaime, um de seus protetores juramentados. Após este episódio, os Lannister se tornaram apoiadores próximos da nova Casa Real, os Baratheon, e com a morte de Rhaegar, a fuga de Viserys e a desgraça dos dragões, Cersei já não tinha mais esperança de se casar com algum Targaryen, e seu pai decidiu que a melhor união para ela seria com o novo rei, o jovem guerreiro Robert I, a quem Cersei não conhecia e a quem não queria desposar. Ainda assim, o casamento aconteceu no ano 284 após a conquista, mas não sem que antes Cersei e Jaime fizessem sexo naquela mesma manhã, talvez como uma forma de despedida, e durante a grandiosa cerimônia, sediada no grande septo de Baelor, Cersei foi capaz de se sentir esperançosa e até feliz com aquilo que via. Robert era de fato um homem alto, belo e forte. A cerimônia foi grandiosa e rica, e ao saírem do septo para a Praça de Mármore no exterior, o povo aclamou ardorosamente seu novo rei e sua nova rainha. Durante aquele breve momento, Cersei foi verdadeiramente feliz em seu casamento, embora não quisesse se casar até então. Infelizmente para ela, aquele breve momento de felicidade não perduraria. A alegria de Cersei foi esmigalhada naquela mesma noite, durante a cerimônia de acamagem, quando Robert, estando dentro dela e ainda embriagado do festim, disse aos sussurros o nome Lyanna, rememorando a mulher que havia amado e perdido durante a guerra, e isso quebrou Cersei emocionalmente, pois naquele momento ela se deu conta de que nunca seria de fato boa o suficiente para seu novo marido. Naturalmente, o casamento de Cersei apenas se deteriorou daquela noite em diante, o que fez com que ela retomasse rapidamente seu relacionamento incestuoso com o irmão, que fora perdoado e readmitido na guarda real por Robert. Eles tiveram juntos ao longo dos anos seguintes 3 filhos. Joffrey, nascido em 286, Myrcella, que veio ao mundo em 289, e Tommen, nascido um ano após sua irmã. E embora os 3 tenham nascido louros, dourados e com olhos de tom esverdeado característico dos Lannister, Cersei ainda assim foi capaz de convencer a Robert e, por consequência, a corte de maneira geral, de que se tratavam de filhos do rei, e não de Jaime, pois caso a verdade fosse conhecida, Robert certamente mataria a ela, aos filhos e a Jaime, e poucos o condenariam por isso, embora isso com certeza mergulhasse todo o reino em mais uma guerra civil. Mesmo assim, as dúvidas sempre pairaram por sobre Cersei e os filhos, e alguns dos membros mais desconfiados da corte real com toda certeza carregaram essa dúvida consigo pelos anos seguintes, além de diversos entre os plebeus. Durante os nascimentos das crianças, Robert sempre partia para caçar, pois dizia não suportar os choros dos recém-nascidos. Jaime, por outro lado, se encontrava presente pelo menos durante o nascimento de Joffrey, mas Cersei se recusou a permitir que ele segurasse a criança nos braços, pois o fato de Jaime demonstrar interesse e apreço pelo bebê poderia rapidamente revelar a verdade sobre seu nascimento. Apesar desses nascimentos resultantes do incesto, ao menos em uma oportunidade, no início de seu casamento, Cersei se tornou de fato grávida do rei, mas a essa altura ela já se sentia bastante enojada e desiludida com Robert, de modo que Jaime tratou de encontrar uma mulher sábia que a purificasse, provocando um aborto, que Cersei cuidou para fazer com que parecesse espontâneo. Depois deste episódio, conforme os anos passavam e o desprezo mútuo da Casa Real crescia, Cersei passou a se assegurar de não dar a Robert a chance de engravidá-la novamente, tomando em segredo substâncias abortivas ou fazendo com que Robert se satisfizesse apenas com suas mãos ou sua boca, sempre que possível.
Paralelamente, durante ao menos os primeiros anos de seu casamento, quando Robert ainda ansiava pela presença e pela aprovação de sua esposa, Cersei sempre recusava os convites do rei para que ela o acompanhasse em suas caçadas, não apenas por não ter nenhum interesse nessas atividades de campo, mas também para se aproveitar da ausência de Robert no palácio para passar algum tempo junto de seu irmão, que também sempre encontrava alguma forma de ser dispensado da companhia do rei. Contudo, em certa feita, Cersei e Jaime partiram junto à comitiva do rei para uma viagem até a ilha de Estermon, durante uma visita do rei às terras que governava antes de assumir o trono, para visitar também seus parentes maternos, que haviam permanecido na corte durante meio ano após o seu casamento. Quando se aproximavam da ilha, Jaime e Cersei viram ao longe a fortaleza sede dos Esterman, Pedra Verde, um castelo tão despretensioso e relativamente pequeno que Jaime imediatamente o apelidou de Merda Verde, fazendo com que Cersei gargalhasse. A comitiva do rei passou 2 semanas em Pedra Verde, as 2 semanas mais longas da vida de Cersei, segundo ela se lembraria mais tarde, e a rainha logo se entediou, tendo de ficar assistindo a Robert bebendo e farreando com seus tios e aplicando golpes nos treinamentos de corpo a corpo em seus primos no pátio do castelo. Para piorar a situação, Cersei começou a desconfiar de que Robert vinha secretamente mantendo um relacionamento com uma de suas primas, uma moça com a qual ele brincava frequentemente na infância, e cujo pai havia sido bom para ele, segundo suas palavras. Para confirmar suas suspeitas, ela mandou Jaime para seguir Robert sorrateiramente, e ele acabou testemunhando o ato entre o rei e a prima, voltando então para relatar a Cersei o que vira. Quando Jaime lhe perguntou se queria Robert morto por aquilo, a resposta de Cersei foi: não, quero-o encornado, após o que ambos começaram a se beijar e se encaminharam para a cama mais próxima. Esses eventos se deram pouco antes do nascimento de Joffrey, e Cersei gostava de pensar que fora nessa noite que seu primogênito fora gerado. Durante os primeiros anos de seu casamento, Robert visitava frequentemente os aposentos de Cersei, procurando clamar seus direitos de marido, com ou sem o consentimento da rainha. Mas como ele se encontrava sempre bêbado em tais ocasiões, ele tendia a machucar Cersei com seus atos, o que a levou a confrontá-lo a respeito no primeiro ano de casamento. Quando ela lhe disse que ele a havia machucado na noite anterior, Robert assumiu um tom amuado, disse que não se lembrava do ocorrido e afirmou que aquilo fora culpa do vinho, que ele bebia em demasia, após o que simplesmente se esqueceu da questão e voltou a beber. Mas antes que o rei conseguisse levar seu corno de cerveja aos lábios novamente, Cersei o acertou no rosto com o seu próprio, lascando um de seus dentes. Mais tarde, Cersei se recordaria de ouvir Robert contando a uma criada, durante um banquete, a respeito de como lascar o dente pela ação de um inimigo, em batalha. Cersei tinha certeza absoluta de que Robert se lembrava sim do que lhe fazia durante as noites, e que apenas fingia esquecimento e culpava o álcool como forma de se livrar da culpa e de não precisar encarar a realidade, o que apenas servia para enfurecê-la ainda mais. Como resposta a isso, Cersei passou a fingir que Robert era Rhaegar durante as horas da noite, quando se encontravam na cama, para compensar o asco que sentia por ele. Ela não conseguia fingir que era Jaime ali consigo, no entanto, pois ambos eram por demais diferentes. Conforme os anos passaram, a determinação e o fogo de Robert por Cersei diminuíram consideravelmente, e embora ele nunca tenha deixado de vir completamente aos seus aposentos para clamar seus direitos de marido, ele passou a fazer isso com muito menos frequência em anos mais recentes, se limitando a visitá-la uma vez ao ano, geralmente quando se encontrava bêbado para além do bom senso. A questão dos filhos do rei e da rainha também logo se tornou uma fonte de problemas dentro do casamento. Conforme havia predito Maggie anos antes, Cersei de fato tivera 3 filhos, mas Robert dera origem a diversos bastardos, muitos dos quais Cersei simplesmente não conhecia. Depois que Robert agrediu o pequeno Joffrey por uma travessura qualquer com um gato, e que Cersei ameaçou matá-lo em seu sono caso voltasse a tocar em seu filho, Robert começou a falar a respeito de trazer uma de suas bastardas para viver na corte, junto à família real. Isso era uma afronta inadmissível à honra de Cersei, e ela a isso respondeu sugerindo que a pobre menina poderia acabar encontrando ali o seu fim, se viesse. Robert, diante de tal sugestão, bateu em Cersei no rosto, e a marca deixada por seu golpe foi difícil de esconder de Jaime, mas felizmente, Robert acabou por abandonar a ideia de trazer a bastarda para perto de si. Cersei não era estranha ao trato com os bastardos de Robert, pois por volta do ano 295 após a conquista, o rei teria dado à luz um par de gêmeos ilegítimos em pleno rochedo Casterly, gerados junto a uma serva do castelo, e a reação de Cersei àquele escândalo foi rápida e sutil. Ela fez com que os bebês fossem mortos no ato e vendeu a serva a um traficante de escravos de passagem por Lannisport, para garantir que tal história jamais se espalhasse.
Apesar de todas as medidas de Cersei para preservar a integridade e a identidade secreta de seus filhos, os rumores continuavam a circular na corte, e em certo ponto ela percebeu que dois dos homens mais próximos a Robert, seu irmão Stannis e sua mão e mentor, Lord Jon Arryn, começaram a farejar a história por trás dos príncipes, o que fez com que a rainha se sentisse compreensivelmente ansiosa. Por isso, logo após o torneio realizado na capital para celebrar o 12º dia do nome do príncipe real, ela e os filhos viajaram para Rochedo Casterly, para se manterem algum tempo distantes das suspeitas, e foi lá que Cersei ficou sabendo, através das notícias que vieram da capital, que Jon Arryn havia sido envenenado apenas uma quinzena após o torneio, o que, ainda que não tivesse sido feito seu, serviu bem aos seus propósitos. Quando o rei partiu com grande parte da corte em direção ao norte, para o Winterfell, Cersei e os filhos foram consigo, abrigados durante a maior parte do trajeto em uma enorme casa rolante de 2 andares, que sacolejava e avançava penosamente através da acidentada estrada do rei, com suas rodas frequentemente quebrando ou saindo de seu lugar, o que demandava diversas paradas para reparos. Cerca de um mês se passou entre a partida da comitiva real e sua chegada ao Winterfell, e uma vez lá, Robert exigiu que Ned o levasse de imediato às criptas, para que pudesse prestar seus respeitos a Lyanna, que se encontrava sepultada ali. E apesar dos protestos de Cersei, que argumentava que eles haviam viajado durante muito tempo e que os mortos podiam esperar, Robert nem quis ouvir falar no assunto, e partiu com Ned, deixando Cersei com seu irmão, os outros protetores juramentados do rei e da rainha e com seus filhos. Algum tempo depois, após o banquete de recepção dos hóspedes reais, Robert, Ned e diversos homens da corte dos Stark partiram da fortaleza, em uma viagem de caça, mas Cersei e Jaime ficaram para trás, se aproveitando da situação mais uma vez para passarem algum tempo juntos, a sós. Eles sabiam que ali não era o local com o qual estavam habituados, e que por isso precisavam proceder com cuidado, e sendo assim, se esgueiraram até um quarto abandonado no topo de uma torre meio arruinada, uma das mais antigas no castelo, e ali se atiraram um ao outro com voracidade, apesar das apreensões de Cersei. No entanto, para o horror da rainha, enquanto ela e o irmão copulavam, alguém apareceu escalando uma das faces da torre e espiando-os a partir da janela. Tratava-se de Brandon Stark, um dos filhos de Lord Eddard, que com certeza estivera em mais de uma de suas explorações e escaladas pelo castelo e acabara por flagrar aquilo que não deveria ter visto. Cersei começou a pensar freneticamente em como lidar com aquela situação potencialmente perigosa, mas Jaime foi mais rápido e mais impulsivo, como de costume, e resolveu a questão à sua maneira. Ele agarrou o garoto Stark pelo braço e então o arremessou pela janela, esperando que a queda ao solo o matasse, silenciando-o para sempre. No entanto, o plano de Jaime funcionou apenas parcialmente. Brandon não morreu, mas adentrou um estado de coma profundo, do qual poderia nunca mais despertar. Cersei ficou furiosa com Jaime e lhe disse que poderiam ter facilmente intimidado um garoto tão pequeno a se manter em silêncio, ou que poderiam apenas dizer a todos que ele estava vendo coisas e que mentia. E quando Jaime tentou se defender, argumentando que aquele coma era algo indistinguível de uma sentença de morte, Cersei respondeu-lhe perguntando o que aconteceria se o garoto viesse a acordar e a revelar a verdade a todos. O irmão lhe disse que, se fosse necessário, faria guerra contra Robert, Ned Stark ou qualquer outro que se opusesse a eles, e denominou o combate imaginário como Guerra pela Buceta de Cersei. A rainha, ainda furiosa, tentou lhe bater por isso, mas o irmão a dominou facilmente, agarrando-a e levando-a de volta para a cama, com a briga terminando como tantas vezes ocorria entre ambos. Cersei passou os próximos dias profundamente preocupada com a possibilidade de que Bran acordasse novamente, e chegou a discutir isso com Jaime na frente de seus filhos, de maneira discreta naturalmente, mas não havia muito que pudessem fazer a respeito, não sem correrem ainda mais riscos desnecessários. Depois que a comitiva real partiu para a longa viagem de volta à capital, agora acrescida de diversos nortenhos da comitiva de Lord Eddard, que viria à corte para assumir o lugar de mão deixado vago pela morte de Jon Arryn, eles pararam durante algum tempo para se abrigarem na fortaleza de Darry, nas terras fluviais. Aquele castelo tinha uma importância especial para Robert, tendo-se em vista que os Darry haviam sido um dos apoiadores mais flagrantes e incansáveis dos Targaryen durante a guerra, e por isso o novo rei nunca viera confiar inteiramente neles, embora estivesse perdoado ao fim do conflito. Uma vez lá, Joffrey saiu com a jovem Sansa Stark, uma das filhas da Nova Mão, para cortejá-la, uma vez que Robert havia combinado com Ned um noivado entre seus filhos para unir o sangue de suas casas. Enquanto Joff se encontrava fora, ele cruzou o caminho da outra filha do nortenho, Arya, junto com um garoto plebeu, e houve alguma espécie de entrevero entre eles.
Cersei não estava mesmo interessada nos detalhes, e tudo o que lhe importava era que Joffrey fora atacado pela menina, pelo plebeu e pelo monstro que Arya trazia consigo, um dos lobos gigantes que as crianças Stark mantinham como mascotes, resultando na perda de sua espada e em um ferimento profundo em um de seus braços, resultante da dentada do lobo. A rainha ficou lívida com a história, não acreditando que a criatura nojenta da menina Stark tivera a audácia de ferir um de seus preciosos filhos. Por isso, quando todos os envolvidos foram convocados para o grande salão de Darry para serem acareados diante do rei, Cersei exigiu que Robert tomasse uma medida drástica e severa contra aqueles que haviam atacado seu filho e o príncipe real. Robert, no entanto, não tendo a menor paciência para aquela disputa e sendo sempre indulgente com seu amigo Ned, apelidou a questão de briga entre crianças e se limitou a ordenar a Ned que disciplinasse sua filha, prometendo fazer o mesmo com Joffrey, antes de dar a questão por encerrada. Cersei, no entanto, não estava nem de longe pronta a ceder, pois seu filho fora brutalmente atacado e ferido, mas o rei estava sem disposição de ouvir. Quando soube que a loba havia escapado após o ataque, Cersei ofereceu uma centena de dragões de ouro a qualquer homem que lhe trouxesse seu pelo, mas como a criatura não fora encontrada em canto algum, a rainha se decidiu por uma solução alternativa: punir a loba da irmã de Arya, Lady, a criatura que se encontrava então presente ali no castelo. Robert, contrariado, assentiu apenas para pôr um fim na questão, e Cersei mandou chamar Ilynpaine, o carrasco real, mas Lord Eddard objetou, dizendo que faria ele mesmo a execução, pois Lady era do norte e merecia mais do que a lâmina de um carrasco. Cersei se deu por satisfeita, embora o nortenho tivesse enviado o cadáver da criatura para o norte e ela não tivesse obtido sua pele de lobo. A loba de Arya havia escapado, mas o mesmo não podia ser dito do garoto plebeu que atacara Joffrey, pois cão de caça, o protetor juramentado do príncipe, dera um jeito nele. Perseguira-o pelas florestas e o matara por sobre o lombo de seu cavalo, com um golpe certeiro dado do alto com sua espada, a punição por ferir o herdeiro real. Quando a comitiva retornou finalmente a Porto Real, Robert ordenou que um grande torneio fosse realizado para celebrar o apontamento do velho amigo como mão, e o rei insistiu em participar do corpo a corpo durante o evento, ao que Cersei se opôs ferozmente, causando uma discussão do casal real diante de todos os presentes ao torneio. Existiam na corte aqueles que acreditavam que Cersei fizera aquilo de maneira intencional e deliberada, provocando Robert de maneira a garantir que ele entrasse na competição, usando psicologia reversa. E uma vez na luta, qualquer coisa poderia lhe acontecer, mas não se sabe se essa era mesmo a intenção da rainha. Quando chegou à corte a notícia sobre a captura do irmão anão de Cersei pela esposa de Lord Eddard, e sobre a luta entre o próprio Lorde Nortenho e Jaime fora da porta de um bordel da Rua da Seda, após o que o gêmeo de Cersei abandonou a cidade, a rainha ficou naturalmente ultrajada, não por Tyrion, mas sim por Jaime, que ela acreditava ter sido atacado pelo Stark, e também pela audácia dos dois nortenhos em capturar um de seus irmãos enquanto atacavam o outro. Isso rendeu ainda outra discussão com Robert, durante a qual Cersei chegou mesmo a insultar sua masculinidade, lhe dizendo que ele não era homem nenhum se permitia que insultassem sua família daquela maneira, uma vez que, depois de seu casamento, os irmãos de Cersei tornaram-se também parentes de Robert. Robert respondeu a isso acertando um tapa certeiro no rosto da rainha, e diante do intenso vermelho que se formou no local onde o rei havia acertado, Cersei se impertigou e disse a Robert: "Vou usar isto como um distintivo de honra." Ao que Robert respondeu: "Use-o em silêncio, ou voltarei a honrá-la." Tempos depois, Robert partiu em mais uma de suas viagens de caçada, e dessa vez Cersei não se encontrou com Jaime, que havia partido também, mas sim com Eddard Stark. O encontro se deu no Bosque Sagrado da Fortaleza Vermelha, um espaço verdejante e tranquilo, um local de adoração praticamente abandonado naquela cidade de deuses do sul. Cersei foi até lá seguindo uma convocatória da mão, e uma vez lá, ambos esgrimiram palavras sobre Robert e sobre a situação da rainha e de seus filhos. Ned disse a Cersei que conhecia a verdade, tanto sobre seu relacionamento com Jaime quanto sobre os nascimentos de seus filhos, e lhe advertiu de que, assim que o rei retornasse, ele lhe revelaria tudo, e que, portanto, Cersei e os filhos deveriam partir dali o quanto antes, sendo a clemência pelas crianças a única razão pela qual Ned havia se dado ao trabalho de avisá-la com antecedência. Cersei a isso respondeu que, se era uma confrontação que o Stark queria, ele teria uma, mas então questionou a necessidade disso, tentando seduzir Ned com a promessa de poder caso ele fosse suficientemente ousado para pegá-lo e, em um tom mais ambíguo, sugerindo até mesmo alguma intimidade carnal entre ambos.
O sisudo e impertigado Lorde Nortenho recusou bruscamente ambas as sugestões, e não restando mais alternativa de negociação, Cersei simplesmente se levantou e partiu dali às pressas, para fazer seus planos para a vindoura confrontação diante de seu marido. Só que tal confrontação jamais chegou a ocorrer, em boa medida graças a um ardil de Cersei. Seu primo Lancel foi apontado, por insistência da rainha, como um dos escudeiros de Robert, e durante as caçadas na floresta era sua responsabilidade manter Robert sempre bem aprovisionado de vinho, já que caçar era uma tarefa extenuante que provocava muita sede. Contudo, para aquela expedição, Cersei havia fornecido a Lancel odres de um vinho tinto fortemente concentrado, para dar ao rei no lugar do tinto mais suave usual, sabendo bem que caçar não somente dava sede, como também era bastante perigoso, e algum acidente poderia acontecer caso um Robert embriagado se descuidasse, e foi o que aconteceu. O rei foi levado às pressas de volta ao castelo depois de ser ferido de morte por um enorme javali, e uma vez em seu aposento final, ele mandou chamar Ned. Quando o homem chegou, Cersei se manteve atenta e tentou interferir para impedir que Ned revelasse a perigosa verdade ao rei. Mas antes que ela pudesse dizer muito, Robert ordenou a todos exceto Ned que abandonassem sua presença, e Cersei foi forçada a fazê-lo. Robert levaria ainda uma noite inteira para vir a morrer, e na manhã em que o rei finalmente se rendeu e se atirou nos braços do estranho, Cersei agiu depressa, articulando suas forças, convocando seus apoiadores na corte e tomando o poder para si mesmo e para seu filho, colocando Joffrey por sobre o trono de ferro antes que Eddard pudesse se mexer. O irmão mais novo do rei, Renly, um apoiador em potencial de Lord Stark, havia escapado da capital, mas o teimoso Ned continuava ali e confrontou o novo rei e a agora rainha regente na sala do trono. Ned apresentou a Cersei a vontade póstuma de Robert, alegando que por conta dela, a regência agora seria sua, e que ela deveria se dobrar diante disso e ser escoltada até seus aposentos com seus filhos. Cersei a isso riu e perguntou de maneira desdenhosa: "Então é este seu escudo, Lord Stark? Um pedaço de papel?" Após o que, ela demonstrar a todo seu desdém, a rainha simplesmente rasgou o papel em diversos pedaços e os atirou ao chão. Todos na corte ficaram estupefatos, inclusive o grande mestre Pycelle, um servidor antigo dos Lannister, que disse que aquelas eram as palavras do próprio rei. Cersei a isso retorquiu: "Agora temos um novo rei", se referindo ao seu filho, que ela havia coroado como Joffrey I. Se vendo sem mais opções, Ned ordenou que os guardas colocassem a rainha e os filhos sob custódia, mas ele foi traído pelos homens que achava estar do seu lado, pois Cersei e Peter Baelish, o esperto conselheiro real, haviam combinado previamente uma aliança secreta. Com isso, o Stark foi capturado, seus homens foram massacrados, ele foi atirado em uma das celas negras como um traidor, e Cersei se tornou inequivocamente a regente real, a responsável pelo poder máximo nos Sete Reinos até que seu filho atingisse a maioridade. Cersei havia derrotado seus inimigos e podia agora saborear o gosto do poder.